Oi, gente. Voltei para a gente fecharmos esse assunto e nos próximos dias eu vou, provavelmente amanhã, postando o restante do assunto para que a gente possa fechar essas análises, né? E aí vocês puderem fazerem, poderem fazer o exercício de forma muito mais fácil, né? Então, o que eu vou fazer agora para a gente fechar essa parte de índice de liquidez, índice de dinheiro, pegar um exemplo aqui, ó, que está na apostila e comentar com vocês. Então, ó, liquidez imediata, né? Ou seja, quanto que eu tenho agora em caixa, em cash, né? Em caixa para pagar as minhas dívidas. Então veja, ele tem 31 mil em caixa e tem 32 mil em dívida. Deu 0,96 centavos, né? Então, 96, ou multiplicado por 100, né? 96%. Ou seja, para cada real, um real que ele tem de dívida, ele tem 96 centavos para pagar. Então, quase ele paga tudo imediatamente. Esse índice é um bom índice, tá? E aí, vamos verificar o seguinte: e se fosse para considerar o que ele tem a receber e ainda o estoque? Bom, aí a coisa fica melhor, né? Porque aí ele fica com 45 mil que ele tem e ele tem 32 mil de dívidas. Então, para cada real, um real que ele tenha de dívida, ele tem R$ 1,40 para pagar. Bom, então ele já está mais tranquilo, ok? As coisas estão indo bem, eu tenho como me garantir. Porém, e se eu não vender? Para isso, ele existe a liquidez seca. Só conta o que eu já tenho em dinheiro em mãos e o que eu ainda tenho a receber, contudo, já foi vendido. Ok, gente? E aí, nesse caso aqui, ele dividiu 37 mil com 32 mil, que é o passivo, as dívidas, né, de curto prazo, e para cada R$ 1 que ele tem de dívida, ele tem R$ 1,15. Ou seja, então, se ele receber o que ele tem a receber, ele paga as dívidas dele, né? E ainda sobra 15% em relação às suas dívidas. Então tá ótimo, ele pode ficar tranquilo, né? Se não acontecer nada demais, tá tudo certo. Se alguém deixar de pagar um ou outro, não tem problema. Eu ainda tenho aí folga, né, dentro do meu caixa para pagar as minhas dívidas. E por fim, então, aqui, ó, uma análise geral de minha empresa, comparando tudo que eu tenho com tudo que eu devo, mais o meu, né? Tudo que eu tenho de bens, né? Tudo que eu tenho de direitos com tudo que eu devo a curto e longo prazo, deu 1,08, ou seja, acima de 1. Então, para cada R$ 1 que eu devo, eu tenho R$ 1,08 a pagar. Então, a minha empresa ainda está se cobrindo. É um número meio, né, muito próximo de 1. Interessante que seja 2, 3, 4, 5, né, porque aí eu estou falando de todo o ativo da empresa, né? Mas se for serviço, por exemplo, uma empresa que tem pouco patrimônio, né? O maior valor dela é o serviço que ela vende, que geralmente é o conhecimento que tem os seus colaboradores, né? Enfim, os seus proprietários, né? Então, tá tudo bem. Tá acima de 1, tá tudo bem, tá? Então, gente, com essa análise aqui, nós fechamos essa questão de liquidez. E aí, então, na próxima aula, eu vou trabalhar com um outro índice financeiro muito importante, que é, e aí dá uma confusãozinha, por isso que eu vou separar, tá? Rentabilidade e lucratividade. A gente tem que saber analisar e saber a diferença em relação à rentabilidade e à lucratividade. Mas nós vimos um índice que é fundamental para a saúde da empresa, que é como ela está de dinheiro. Tá bom, gente? Gente, um grande abraço a todos e nos encontramos então na nossa próxima aula, tá bom?